Boa noite a todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao nosso Teologia Pé no Chão, curso de período interbíblico. Espero que vocês tenham tido tempo de digerir bem a massa de informações da sexta-feira passada, com mapas, números, datas, esquemas, linhas, nomes, né? Espero que vocês tenham sobrevividos todos, feito os deveres de casa, estudado, entendido e estejam prontos para mais uma maratona. A Irene está aqui para nosso segundo encontro da Escola Teologia Pé no Chão. Você pode nos ajudar divulgando essa live, compartilhando com pessoas que talvez tenham interesse num conhecimento mais cuidadoso das Escrituras. Também pode lembrar-se do nosso canal e nos ajudar a aumentar a visibilidade, o número de visualizações lá do canal Teologia Pé no Chão. Se der, a Irene coloca ali o link do canal para o pessoal se lembrar. Enquanto vocês vão entrando na sala, eu vou fazendo aqui uma pequena recapitulação do que nós tratamos na aula passada. Na aula passada nós apresentamos o curso, explicamos por que se chama período interbíblico, os outros nomes possíveis que são dados a esse período, expliquei o que envolve o estudo do período interbíblico, qual é a importância de estudar esse período, quais são as dificuldades também, as justificativas para estudá-lo, dizendo que ele ajuda a compreender a história do Antigo Testamento e também a história do Novo Testamento. É como uma ponte que falta entre o Antigo e o Novo Testamento. Expliquei sobre o problema canônico, que a Bíblia Católica tem os livros desse período, enquanto que a Bíblia Protestante não tem, né? Mas, de qualquer forma, é um período pouco conhecido, pouco explorado por ambos os cânones e por todos os cristãos de um modo geral, restrito aí praticamente apenas à academia. As editoras não ajudam muito, porque não tem muito material disponível para o grande público sobre essa fase, não é fácil achar as fontes teóricas, né, do assunto. Nas faculdades também não tenho certeza se as pessoas recebem uma boa compreensão desse período. Bom, falando assim para justificar a importância desse curso. Falei como serão as aulas a partir de agora. Nós vamos estruturar o curso por períodos de dominação. Veja, nós estamos estudando um período, ou queremos e vamos estudar um período de mais de 400 anos. Vocês vão ver hoje que o período que nós vamos estudar abarca mais do que 400 anos, cerca de 500 anos, né? E é um período muito rico, é um período, como eu falei na aula passada, chamado de Era Axial, ou que pelo menos está dentro deste momento histórico chamado Era Axial, por Karl Jaspers. Então é um período muito rico que poderia ser abordado de muitas formas. Eu pretendo fazê-lo, é um curso introdutório, um curso curto, rápido, então a minha abordagem será histórica. E apesar de tratarmos aqui de uma história, digamos, dos impérios, da história do mundo, nós vamos abordar este período do ponto de vista ou do ponto de interesse dos judeus. Então eu não vou estudar aqui propriamente o Império Persa, o Império Grego ou o Império Romano, né? Apenas no que toca a Palestina, portanto a história dos judeus e a história contida dentro do
da Bíblia, do cânon bíblico. Tá? Então isso é importante porque esse curso não pretende de forma nenhuma exaurir a riqueza de conteúdo, né? Por exemplo, não vou dar importância nesse curso à literatura, né, do período, a literatura extra-bíblica, apócrifa, pseudonímica, né, pseudepígrafa. Não vou abordar isso, talvez no curso de bibliologia. Eu estou arrumando para minha cabeça, né? Eu estou prometendo um curso de bibliologia. Também não vou dar grande destaque à história da Revolução Cultural do período, né? Porque isso seria um outro curso e provavelmente você encontre cursos e outras fontes para tratar desses assuntos. Eu vou entregar o que prometi, né? A história do período interbíblico, né? Então eu prometi, vou cumprir. Outra coisa que nós falamos na aula passada foi uma linha do tempo panorâmica para abarcar a história do Antigo Testamento, pelo menos de Abraão para frente, ou de Abraão para Cristo. Então nós fizemos ali, nossa, Abraão para Cristo parece uma missão, né? Não, mas não é isso. É a história que vai de Abraão até Cristo, dividida em 4 períodos de 500 anos. Então nós estudamos rapidamente a história que vai de Abraão até Moisés, depois de Moisés até Davi, e de Davi até Esdras, e de Esdras até Jesus. 4 períodos de 500 anos. Você deve lembrar daquela folhinha, cadê a folhinha, amor? Da folhinha, aqui é a folhinha da Irene. Travou meu vídeo, aqui está a folhinha, estou perdendo alguma coisa, mas a minha imagem deu uma travada, está aqui agora a folhinha da Irene de 4 períodos. Tudo bem? Uma pequena falha técnica, mas acho que estamos todos aí. Bom, feita esta linha do tempo, nós vamos delimitar o período dos últimos 500 anos, o período que vem a Jesus, ok? Então, feita essa linha do tempo, agora nós vamos então entrar nessa trilha histórica. E eu o farei, faloei, como diria, né? O Temer, né? Faloei por períodos de dominação. Por isso a aula de hoje é chamada período persa. Então, em cima daquela linha do tempo, você sabe que os eventos da história, as guerras, os conflitos, os eventos políticos não obedecem à cronologia exata. Então, dentro daquela linha do tempo agora, nós vamos espalhar ali a história. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar cerca de 200 anos de história referente ao período persa, tá? Então, por cima daquela linha do tempo que eu artificialmente dividi em 4 períodos de 500 anos, nós vamos agora desdobrar um período de 200 anos, que eu já vou dizer onde começa e onde termina, né? Que se refere ao período em que o Império Persa dominou sobre a Palestina. O que vem antes do período persa? Vem o período babilônico, que não pertence ao nosso estudo aqui agora, e é um período que está bem documentado nos livros bíblicos, final do livro de Reis, final do livro de Crônicas, uma parte do livro de Jeremias, especialmente depois do capítulo 40, por ali, você encontra alguns relatos narrativos, né? Embora seja um livro de profeta, você encontra ali alguns registros históricos referentes ao período babilônico. Nós não vamos tratar deste período porque eu preciso delimitar a minha abordagem.
Encerrado o período babilônico, os Nabucodonosores da vida, os Belsazares da vida, aliás, o livro de Daniel também mostra bem essa transição. Se você lembrar ali do capítulo 5 de Daniel, quando aparece aquela mão escrevendo na parede, aquele capítulo termina exatamente assim. Nesse mesmo dia, nessa mesma noite, o reino de Belsazar acabou e Ciro, ou Dario, domina a cidade. Então ali está bem demarcado a passagem do período babilônico para o período persa. O período persa vai começar no ano 540, já vou apresentar aqui a primeira data, né? No ano 540, e vai perdurar por 200 anos, 210 anos. Então vai do ano 540 até o ano 330. Eu sei que dá um pouco assim de nó na cabeça, porque você deve lembrar que a contagem é retroativa. Então lembra que nós falamos de 500 anos antes de Cristo, ou seja, de Esdras a Jesus. Mas para estudar o período persa, eu preciso recuar um pouco até o ano 540, percorrer todo esse período até o ano 500, atravessa o ano 500 e vai andando pelos anos 400, 450, 440, 430, passa pelo ano 400, entra pelos anos 300 até o ano 330. Então não fique preocupado. Eu apenas estabeleci o ponto de começo do período persa, 540 a.C., até o ano 330. A gente já citou aqui, Se você fizer as contas, você vai ver que 540 menos 330 dá 210. Eu sei porque eu já fiz a conta para não fazer feio aqui, tá? Então, o período persa que nós começamos a estudar agora, ele começa dentro da Bíblia, tá? Ele começa dentro da Bíblia e ele vai percorrer os anos 400, lembra que é de trás para frente, vai passar pelo ano 400, que é aquele ano que nós combinamos aqui, eu, vocês e todo mundo, que é onde começa o período interbíblico, atravessa esse período por 70 anos e vai bater lá no ano 330. Por que 330? Porque no ano 330, um novo império domina o Império Persa e toma conta então de todos os seus domínios, todos os seus territórios, incluindo aí a Palestina e, portanto, os judeus mudam de dono. Bom, recapitulando, o objeto de estudo da aula de hoje é o período persa, tá? O período persa, por coincidência, se ele se estendesse por mais tempo, mas não tivesse a ver com o povo judeu, a gente deixaria ele para lá. Mas por coincidência, ele começa no ano 540 a.C. e termina no ano 330. Portanto, eu já delimitei ponto inicial e ponto final da nossa aula de hoje. Nós temos a tarefa de estudar este período de 210 anos. As datas aqui já são bem mais precisas. A gente já tem muito mais bibliografia disponível. Então, as datas aqui, elas variam assim, tipo, é 540 ou é 539, entende? Depende do calendário que se usa, mas a variação aqui já é bem pequena, ok? Bom, feita então essa exposição do objeto da aula de hoje, eu vou pegar este período de 210 anos
e vou mostrar para vocês como é que nós vamos organizá-lo, ok? Então agora eu vou pegar o período de 210 anos, que vai do ano 540 ao ano 330, e vou subdividi-lo, tá? Subdividi-lo em 4 fases. Quantos anos? Período de 210 anos, né? Estou repetindo para vocês não se perderem. De 540 a 330, um período de 210 anos. Como eu disse, por coincidência, é a data que durou o período do Império Persa. Começa no ano 540 e vai até o ano 330, 210 anos, tá? Como é que nós vamos estudar esse período de 210 anos? Você já deve ter percebido, senão eu vou reforçar isso agora, que a gente está antes do período interbíblico. Por que a gente está antes do período interbíblico, Irene? Porque o período interbíblico começa no ano 400 e eu estou pegando 140 anos antes do período interbíblico. Por quê? Porque o Império Persa engole esse período inteiro. Ele pega uma banda que é pós-exílico, lembra que nós falamos isso da aula passada, pós-exílico, tá? Atravessamos o fim da história do Antigo Testamento e entramos 70 anos dentro do período interbíblico. Deu para entender? Então a primeira divisão é essa. Calma, não anotem essa divisão, porque ela não vai valer para a nossa abordagem. Mas só para vocês entenderem, dentro daquela linha do tempo da aula passada, dos 210 anos, 140 estão dentro da Bíblia. Tá? 140 estão dentro da Bíblia. E 70 já estão dentro do período interbíblico. Então, hoje, quando estiver entrando no período interbíblico, eu aviso vocês. Tá bom? 140 dentro da Bíblia. 140 anos antes do período interbíblico, portanto, dentro da Bíblia, né? E 70 anos dentro do período interbíblico. Por quê? Porque nós vamos passar pelo ano 400 e vamos até 330. 400 menos 330 dá 70, ok? Então agora vamos àquilo que eu estava falando. Agora nós vamos dividir esses 210 anos do Império Persa, ou do período persa, em 4 fases, tá? E aqui esqueçam, por enquanto, esqueçam período interbíblico. Nós estamos estudando o Império Persa, que se sobrepõe a essa divisão de pós-exílico e interbíblico. Deu para entender? Sim. 210 anos que se estendem em cima daquela linha do tempo da aula passada e atravessa o ano 500, o ano 400, tá? Porque o Ciro lá, os caras não combinaram com a gente. Então a história, ela não pede licença, ela simplesmente acontece. Se não estiverem entendendo, pergunta, pessoal. Tá. As 4 fases são as seguintes. Para não confundir, eu vou chamar de A, B, C, D, tá? Então, a fase A é de 25 anos. Vai do ano 540 ao ano 515. Vai do ano 540 ao ano 515. Estou arredondando, estou facilitando. Não se preocupem em guardar datas, né? Depois você vai ter lá as minhas anotações e tal, então não se preocupe tanto com datas, tá? É que é impossível contar história sem falar algumas datas. Então esse primeiro período, que eu vou chamar de fase, né? Vou chamar de fase para não confundir. Essa primeira fase, chamada fase A, dura 25 anos, de 540 a 515, tá? E ela vai do início do período persa, 540, que eu falei já no início da aula, até a inauguração do templo. Quando eu falo desse templo, não é o templo de Salomão, não é o templo de Herodes,
é o Templo de Zorobabel. Templo de Zorobabel, também chamado Segundo Templo. Eu falei rapidamente sobre isso na aula passada, ok? Então, essa primeira fase, que eu estou chamando de fase A, dura 25 anos. Por que eu separei essa fase? Porque ela está bem documentada em Esdras, capítulos 1 a 6, e no livro de Ageu, e em partes do livro de Zacarias. Pode colocar Zacarias de 1 a 7, tá? Eu acho que é isso. Zacarias de 1 a 7, porque depois, deixa eu só conferir aqui se é isso mesmo, porque depois começa uma parte mais escatológica. Pode colocar até 7, isso, porque a partir do capítulo 8 começa uma parte mais escatológica, ok? A segunda fase vai do ano 515 ao 460. Não precisa fazer as contas, eu já fiz para você, né? 9 vezes fora 9, etc. Sobe 1, baixa aqui, não sei o que, corta ali, papapá. 55 anos. 415. De 515, onde parou a primeira, a 460. A confusão é que a contagem é retroativa. Então eu sei que se embaralha um pouco a cabeça, né? Esse período dá 15 mais os 40, 55 anos. 55 anos. Esse é o segundo período, tá? Esse é um período que a gente poderia chamar de silêncio, porque não tem história bíblica nesse período, a não ser, supostamente, o livro de Malaquias, mas o livro de Malaquias não é histórico, é um livro profético. Se você ler o livro de Malaquias, você tem que usar uma lupa para tentar achar algum rastro histórico, né? Eu vou depois colocar ali para vocês o link de um curso que está disponível no nosso canal, acho que 5 ou 6 aulas exclusivamente sobre Malaquias, tá? É um excerto que eu tirei do curso maior chamado Teologia da Generosidade, em que eu trato especificamente do livro de Malaquias. O livro de Malaquias, supostamente, pode ser entendido como inserido nesse período de 55 anos. Mas como ele não é um livro histórico, é um livro profético, ele não tem validade histórica, tem validade canônica, não tem validade histórica, ele não serve como fonte histórica para a gente entender esse período. Outro livro bíblico que pode estar, e provavelmente está, dentro deste período, é o livro de Esther, ok? O livro de Esther é um livro que está inserido, abarcado dentro dessa fase B, que vai de 515 a 460. Porém, o livro de Esther também não nos ajuda aqui. Por quê? Por quê? Porque a história dele ocorre na Pérsia e não na Judéia. Então, ele é importante, né? Relativamente importante para o estudo do período interbíblico, porém, você sabe muito bem, você assistiu a novelinha lá da Record, né? Você leu na Bíblia, você estudou alguma historinha do período interbíblico e da escola dominical, né? E então você sabe que a rainha Esther, a Esther era uma judia que se casou com um rei e viveu na Pérsia, onde o seu marido era rei, né? Então a história dela não transcorre na Palestina. Então o interesse que nós temos nessa segunda fase é um interesse relativo, ok? Vamos para a terceira fase, tá? Então, a segunda fase terminou em 460, a terceira fase vai começar em 460 e vai até 430. 60 menos 30 dá 30, portanto, um período de 30 anos, tá?
de 460 a 430. Estou me referindo ao que eu estou chamando de fase C, tá? Que abarca um período de 30 anos. O que é que ocorre nesse período de 30 anos? Onde é que nós vamos buscar informações bíblicas para este período? No livro de Esdras e no livro de Neemias somente. Dentro da Bíblia é isso que temos. O livro de Neemias, aquela hora eu falei de 1 a 6? Neemias 6, você colocou. Não, então desculpa, Não, é de 1 a 6. Esdras 6. Esdras de 1 a 6, Tá. se puder corrigir. Sim. Esdras de 1 a 6, tá? Tá. E essa fase C, então, está no livro de Esdras, do capítulo 7 em diante. E essa fase do capítulo 7 ao 10 é contemporânea do livro de Neemias. Inclusive, um cita o outro, tá? Um menciona o outro. Então, esta fase C, que dura 30 anos, é a fase em que vivem os homens Esdras e Neemias. Então, toda a história do homem Neemias, não do livro de Neemias, depois eu vou explicar por quê. Do homem Esdras e do homem Neemias, que coincide com o livro de Neemias, transcorrem nesse período de 30 anos, ok? Estou apenas delimitando as fases para depois, então, nós falarmos sobre elas. Por último, a quarta fase, que vai do ano 430 ao ano 330. Portanto, você percebe aí que nós passamos pelo ano 400, né? Porque vai de 430 a 330. Graças a Deus a conta tá fácil de fazer, né? 430 menos 330 dá 100, redondo, Eu que não né? gosto de matemática. Um século, e este é um período sem registro bíblico. Sem registro bíblico, não há nenhum livro da Bíblia que comprovadamente trate deste período. É claro que isso é discutível, nós vamos falar sobre isso, vocês certamente vão me perguntar sobre isso, mas por enquanto fiquemos com estas delimitações. Do período 430, passando pelo 420, 410, 400, plim, entramos no período, você está em território interbíblico. E aí, entrando por aí, 390, 380, 370, 350, 340, 330, encerra-se esse período. Por quê? Porque no ano 330, um hominho chamado Alexandre o Grande, só Alexandre o Grande, só Alexandre Magno, Alexandre o Grande, no seu projeto de radical expansão, vai bater lá no território dos persas e engole o império inteiro dos persas e todo o território deles, que vai desde a Turquia atual até a Índia, engole tudo e os judeus simplesmente... é como você morar numa casa e a casa foi vendida de um locador para outro. Ponto. Né? Você continua inquilino, só mudou o cara para quem você paga o aluguel. Trocou de dono, como você disse. Trocou de dono. Trocou de dono aqui. E os judeus apenas vêm o bonde passar para lá, exército passar para lá, passar para cá, não sei o quê, mas para eles não houve guerra, a rendição foi pacífica e eles simplesmente mudaram de dono. Então você percebe que a fase A começa no ano 540 e a fase D termina no ano 330. Portanto, fechou aí o período persa. Deu para entender? Se você somar a fase A, fase B, fase C e fase D, 25 mais 55 dá 80. Mais 30, 110. Mais o 100
210, eu já tinha feito a conta, né? Eu não sou nenhum expert em matemática, já tinha feito a conta para não fazer feio aqui, né? E fechou então os 210 anos e termina então o Império Persa. Meus irmãos, são 210 anos. Só para vocês terem uma ideia, nós comemoramos o ano passado, mal e porcamente, 210 anos da independência do Brasil. O Brasil se tornou independente em 1822 e em 2022, né, foi comemorado mal e porcamente os 200 anos da independência do Brasil. Se a gente retroceder 10 anos antes, né, 1812, né, para dar os 210 anos, a gente está ali por volta da chegada da família real portuguesa no Brasil. Eu estou fazendo essa comparação só para vocês terem noção da extensão desse tempo. Nós estamos... o início do Império Persa com o final do Império Persa, 210 anos, está distante de nós, como está Dom João VI, por exemplo, que foi o carinha que veio para o Brasil, né? O Dom Pedro II. Só para você ter uma ideia do tamanho de história envolvida aqui. Mais do que isso, antes de nós entrarmos agora nesses períodos, né, para ver as curiosidades e tal, o que a gente pode registrar desse período, mais do que isso, para o mundo, para o mundo, a história da humanidade, não se trata apenas de uma mudança de dono, né? Eu falei para os judeus mudança de dono para simplificar a história. Mas nós temos que entender aqui que mudou todo o modo de ser de boa parte do mundo. A queda de Babilônia, que é narrada em Jeremias, em Crônicas, em Daniel e em outros livros da Bíblia, e é profetizada, né, por outros profetas do Antigo Testamento, a Babilônia é nada mais, nada menos do que a dona do mundo antigo. Ela e o Egito alternam entre si o domínio do mundo da Bíblia, né? Quando Abraão, por exemplo, entra na história, lá em Gênesis 12, ele mora na Babilônia. Ele sai peregrinando, e onde é que ele vai parar? No Egito, né? Entre Babilônia e o Egito acontece o mundo, é mais ou menos Estados Unidos e Rússia durante a Guerra Fria, ou agora Estados Unidos e China. O mundo acontece entre esses dois polos, não sai disso. E apesar de que ambas as histórias são extremamente ricas, para o mundo da Bíblia, Babilônia tem uma importância incomensurável. Toda a religião do mundo oriental é afetada pela Babilônia. Toda a ciência do mundo, toda a astrologia, todo o misticismo, toda a mitologia é profundamente influenciada pelo mundo babilônico. Babilônia é a senhora do mundo, a dona do mundo então conhecido. Ninguém tem acesso à Europa por essa época. E do lado de cá temos o Egito, entre ambos um deserto, dificilmente atravessável, né? Dificilmente superável. Então a queda da Babilônia é a queda não apenas de um poder, mas a queda de uma civilização. Seria como nós aqui no Ocidente sermos dominados, sei lá, por um poder árabe, ou por um poder indiano, vietnamita, ou tailandês, ou chinês, né? Para dar uma ideia tímida do que significa a mudança de dono. Os persas representam aqui outro povo, outra etnia, outra língua, outra cultura, né? Vocês veem aqui até hoje, por exemplo, o Irã.
que são os sucessores modernos dos persas, né? São muçulmanos, mas não são árabes, né? A gente tem a tendência de achar que todo muçulmano é árabe. Não é. Lá no Oriente Médio, o Irã é persa. É outra etnia, outra língua, outra cultura. Compartilha com os árabes, né? Arábia Saudita, Catar, etc, etc, apenas a religião, mas é de outra cultura, outra etnia, ok? Sim. Feito isso, então, eu já demonstrei para vocês qual é o objeto da aula de hoje e fiz uma organização cronológica do período. Alguma pergunta, alguma curiosidade? Alguém quer dar um sinal assim dizendo, estamos todos aqui, não te faças nenhum mal? O Miguel diz assim, boa noite, dando um nó na cabeça, mas entendendo. E o Alceu fala, boa noite, cheguei agora, mas estou vendo que está muito bom. Legal, obrigado, gente. Eu queria só uma coisa que ajuda, sim. eu queria você falar, dar um nó na cabeça, ser retroativo, né? Pois é. É só pensar assim, estamos vamos ver, o ponto, a estaca é o nascimento de Cristo. Então, assim, nós estamos buscando Cristo. Então, nós estamos regredindo para chegar no zero, para começar a contar do 1 de novo, que não vai ser exatamente 1, vai ser 4, mas tudo bem, vamos deixar isso falar. Nisso. Mas se pensar em Cristo, que está diminuindo para chegar em Cristo, pelo menos a minha ajuda. Então, não sei se ajuda vocês. É mais ou menos como uma linha do tempo com um ponto no meio, né? Do ponto para cá aumenta, por isso nós estamos no ano 2023 e não no ano 5000 e bolinha, né? E para trás de Cristo não tem alternativa a não ser contar retroativamente. Bom, mas isso é assim que se faz história, né? Toda a história é baseada nisso. Usar A, C e DC, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Isso, exatamente. Antes de Cristo, depois de Cristo. Por favor, perguntem essas coisas, porque às vezes eu estou falando aqui e tal, e alguém pensa, mas o que ele está falando, né? Está falando ao contrário, o que é isso? É grego? Não, não é grego, é história. É babilônico. Não estou dizendo que vocês estão perguntando isso, mas é importante frisar isso, né? A Vládia está dizendo, os profetas Ageu e Zacarias entram em qual período? Sim, ótima, boa pergunta. No período, já vou falar deles aqui agora, mas no período A. No período A, exatamente. Agora dá para situar nesse Isso, exatamente. Letras, né? O que eu fiz aqui até agora, Vládia e demais irmãos e irmãs, é dividir aqueles 210 anos em períodos para a gente poder trabalhar assim com uma certa ordem, uma certa sequência. Senão, no final da aula, vocês vão estar com os braços, né, enroscados assim, com os olhos virados, né? Agora sim, eu vou pontuar período por período. Tá? Então, vamos em frente, né? Eu já situei aí as 4 fases. Se eu chamar de período, me perdoe, é a mesma coisa, né? Vocês sabem que nós estamos no período persa e que nós estamos trafegando entre o pós-exílio, né, que começa no ano 540, e o interbíblico. Estamos bem naquela fase da história que atravessa o fim da história bíblica e entra no período chamado, né, equivocadamente, de silêncio. Nós já explicamos isso na aula passada. Vamos então para o período A. Certo. Tá? Vamos então para o período A. Lembrando, o período A começa no ano 540 e vai até o 515, tá? E dura 25 anos. Quais são as fontes bíblicas deste período? Se você quiser conferir na Bíblia o que nós vamos tratar aqui, é claro que tem outras fontes extra-bíblicas, por exemplo, Flávio Joséfo e a história, né? Outras histórias e tal. E outros historiadores, né? Mas na Bíblia, nós ainda estamos dentro do território bíblico, nós temos os livros de Esdras, tá? Então, livro de Esdras, do capítulo 1 ao 6. E aqui eu vou dar uma dica para vocês muito importante sobre o livro de Esdras. O livro de Esdras se divide rigorosamente em 2 períodos.
períodos. Do capítulo 1 ao 6 é a fase A. Do capítulo 1 ao 6 é a fase A. Do capítulo 7 ao 10 é a fase C. Isso foi falado aí agora há pouco, né? Que eu pedi para você corrigir. Lembra? Qual é a fonte bíblica da fase A? Esdras, capítulo 1 a 6. Qual é a fonte bíblica da fase C? Que vai de 460 a 430. Esdras, do capítulo 1 ao 7. O que é que acontece entre o capítulo 6 e 7 de Esdras? Um gap, um intervalo, um silêncio. O que entra nesse silêncio que não está contido no livro de Esdras? Pula a fase B. Então, o livro de Esdras tem a seguinte ordem aqui agora, presta atenção. A fase A está no capítulo 1 ao 6. A fase B não está. Pula. E a fase C do capítulo 7 ao 10. Deu para entender? Então tem um intervalo de 55 anos do final do capítulo 6 de Esdras para o capítulo 7, versículo 1. Você não percebe isso se você ler a Bíblia de reto e reto, correndo, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Olha lá. No final do capítulo 6 é a inauguração do templo. Eu não falei que essa fase vai até a inauguração do templo? Que ela começa com Ciro, né, começa com Zorobabel e vai até a inauguração do templo. O capítulo 6 é exatamente a inauguração do templo. O capítulo 7 começa assim: passadas estas coisas. Passadas estas coisas. Ele só não diz que passadas essas coisas é meio século, 55 anos, no reinado de Artaxerxes. Se você olhar o capítulo 1 de Esdras, está lá, no primeiro ano de Ciro. Se você olhar depois no capítulo, deixa eu ver aqui. Nossa, eu já tentei entender isso. No capítulo, deixa eu ver aqui, quer ver? Só para brincar assim. No capítulo 6 está lá. Então o rei Dario. O tempo está correndo, irmão. O tempo está correndo, né? Depois aparece aqui, deixe-me ver se vai aparecer aqui alguém no meio, mas não. Agora, no capítulo 7, vai aparecer, passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes. Então, tu percebes claramente que do capítulo 1 ao 6, ou melhor, ao 7, versículo 1, mencionou aí o rei Ciro, depois um tal de Dario, e depois começa agora a segunda fase com Artaxerxes. O que não está dito para você é que do capítulo 6, versículo 22, se você estiver com a Bíblia impressa na mão, né, vai facilitar. Se você pegar a tua Bíblia, Esdras, capítulo 6, versículo 22, você vai ver que ele termina com para fortalecer, a obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Capítulo 7. Passadas destas coisas, no reino de Artaxerxes, o que nós fazemos? Já que a Bíblia não diz, o que nós fazemos? Nós recorremos ao conhecimento histórico, extra-bíblico, e vemos lá que está tudo muito bem documentado, porque os reis persas registravam suas proezas e chegamos à conclusão que há um intervalo aqui que a Bíblia não narra. Então, voltando lá, nós estamos na fase A, ok? Então, eu falei tudo isso para explicar que a fonte bíblica é Esdras, capítulo 1 ao 6, livro de Ageu, como a Vládia perguntou agora há pouco, livro de Ageu, tá? E o livro de Zacarias. Pode colocar o livro de Zacarias inteiro aí, né?
Porque eu estou trabalhando com a hipótese que eu prefiro, né, que o livro de Zacarias foi todo escrito pelo profeta Zacarias. Não vou entrar no mérito da discussão acadêmica a respeito disso, porque é matéria de bibliologia, mas o livro de Zacarias, sendo escrito por Zacarias, é deste período. Agora há pouco eu dividi o livro de Zacarias em duas partes, não porque sejam de fases diferentes, apenas porque uma parte do livro de Zacarias é histórica e outra parte é escatológica. Escatológica, que vai misturar com quem? Com Daniel, vai misturar com uma parte de Joel, vai misturar com os livros apocalípticos que não estão na Bíblia e que vai misturar com o Apocalipse de João. Só por isso. Mas aqui então nós temos uma informação importante que já sinaliza o fim da história do Antigo Testamento. E isso está retratado tanto em Zacarias como em Daniel, por exemplo. O fim da fase do profetismo e o início da fase do apocalipticismo, tá? Apocalíptica. Que significa o quê? Uma mudança literária dentro da história do povo judeu. Por alguma razão, a Bíblia tem grande parte do período profético, mas não tem muito do material apocalíptico, né? Porque os judeus foram extremamente rigorosos com esse material e só colocou no cânon aquilo de autoria comprovada, né? E a parte apocalíptica vai ficar toda ela, ou quase toda ela, fora das escrituras, ok? Então, fontes bíblicas, repetindo, Esdras capítulos 1 a 6 e Ageu e Zacarias. Perdi toda a anotação dessa fase A, sumiu a tela, perdi tudo. Tudo bem, não se preocupe, depois eu colo lá, tá? Eu colo lá, não se preocupe, tá bom? Ok. Mas o que eu falei até agora, de tudo que eu falei, é o seguinte. Não vou terminar ainda a fase A. Ela vai de 540 a 515, dura 25 anos, e as fontes bíblicas são Esdras 1 a 6, Ageu e Zacarias, tá? Segura aí por enquanto. Segura aí porque eu ainda tô nela. Personagens bíblicos desse período. Tem uma diferença entre nome do livro e personagem. Nem todo personagem tem um nome, tem um livro para chamar de seu, né? Então, por exemplo, os personagens desse período não é o homem Esdras. Não é o homem Esdras. É o livro de Esdras, capítulos 1 a 6, mas não é o homem Esdras, tá? Os personagens bíblicos principais desse período são Zorobabel, Josué, não tem nada a ver com o Josué lá do início da Bíblia. Josué, sacerdote, também chamado Josuá, ou Josua, né? Porque aqui os nomes começam a sofrer influência linguística, Ageu e Zacarias. Então, mais uma vez, né? Aqui coincide o homem Ageu com o homem Zacarias. Coincide, certo? Então, personagens bíblicos principais desse período, sem entrar em maiores detalhes, Zorobabel, Josué, o sacerdote, Ageu e Zacarias. Então, prestem atenção. Zorobabel é um príncipe da casa de Davi. Isso é muito significativo. Isso é muito significativo e muito implicante. Porque é que vem liderando o povo judeu de volta para a Palestina um herdeiro do trono de Davi? Aqui nós podemos especular, né? Será que o povo pensava ou projetava nele cumprimento de profecias messiânicas? Se você ler o livro de Ageu, você vai perceber
que havia uma grande, uma intensa expectativa em torno de Zorobabel. Não é para menos. Zorobabel, apesar desse nome esquisito, é da linhagem de Davi e ele aparece lá na genealogia de Jesus. Anota isso, amor. Em Mateus 1 e em Lucas 3, para você conferir. Ele é da linhagem de Davi, tá? O Josué é Mateus 1 e Lucas 3, as genealogias de Jesus, tá? O Josué é um sumo sacerdote da linhagem de Arão. Então, olha os caras que estão vindo para cá. Um representante do trono e um representante do templo. Quem mais? Ageu e Zacarias. Ageu provavelmente é um profeta velho, porque o livro de Ageu dura meses. Se você fizer depois, eu posso colocar isso lá, se você fizer depois, tem que folhear bastante agora, né? Lá para o final do Velho Testamento, você vai ver que o livro de Ageu é assim, ó. No 2º ano do rei Dario. Lembra que eu falei agora há pouco do rei Dario? Depois ele fala assim, no 2º ano do rei Dario, no 7º mês. Depois ele fala, no 24º dia do mês 9º do 2º ano de Dario. Então, o livro de Ageu dura meses. Meses. Poucos meses. Menos de um ano. Então, supõe-se que o profeta Ageu era velho. Um profeta que veio da Pérsia, veio da Babilônia e veio para a Palestina como um profeta velho. E o Zacarias, como o livro dele é mais longo, provavelmente atuou por mais tempo, provavelmente ele então era um profeta jovem. Então o que eu quero destacar é que nós temos aqui um descendente do rei, um descendente do sumo sacerdote e um representante dos profetas. Ok? Segura aí, segura aí. Oi? Eu achava que era Zacarias. Não, Zacarias provavelmente era jovem, porque o ministério dele se estende por mais tempo, né? E esse Zacarias é aquele, provavelmente, aqui a gente tem que usar muito o provavelmente, né? Provavelmente é aquele que Jesus vai citar lá em Mateus 23, quando ele fala assim, desta geração será cobrado sangue, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que vocês mataram dentro do templo. E aí você já tem uma noção do grau de corruptibilidade, de corrupção deste período aqui, né? Bom, esses são os personagens bíblicos, segura ainda. Os personagens imperiais, você já me viu citar aqui, que é o Ciro, um tal de Cambises, que não é citado na Bíblia, a não ser que tenha sido citado por outro nome, né? Ele pode ser citado como Artaxerxes, e Artaxerxes é um nome muito confuso, porque dentro da dinastia de Ciro tem outros homens chamados Artaxerxes. Artaxerxes I, Artaxerxes II, Artaxerxes III, Xerxes I, Xerxes II e tal. Então, as pessoas nem sabem dizer exatamente se são nomes ou títulos, tá? E o Ciro estava aí concorrendo já, né? O Ciro, não o Gomes, o Cirão da Pérsia, né, estava aqui, e esse Ciro da Bíblia, famoso Ciro da Bíblia, é conhecido na história como Ciro II, porque tem um Ciro antes dele, mas isso não nos interessa aqui. O que eu estou dizendo é que a Bíblia se refere a um rei chamado Ciro, não se refere, ou então se refere a ele por outro nome, esse tal de Cambises, que talvez esteja em Esdras, chamado Artaxerxes, mas não é o Artaxerxes do capítulo 7, tá? E o tal do Dario, que eu já falei para vocês, que aparece aqui em Esdras,
aparece em Ageu, aparece em Zacarias. Eu estava lá em Zacarias agora, né? Se você for rápido aí, você ainda consegue correr lá em Zacarias, quer ver? Olha lá, Zacarias capítulo 1, versículo 1. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido. Ok? Então, esses reis são citados nas Escrituras e eles passam a ter importância na história da Bíblia por causa dos atos praticados em relação aos judeus. Segura aí ainda. O que acontece nessa fase A? O que acontece na fase A? Vou lhes dizer agora, ponto a ponto, o que é mais importante. Primeiro, no ano 540, ou 539, ou 538, não importa, vamos trabalhar com 540, Ciro, que era rei de uma pequena província do Império Babilônico, se insurge contra o domínio babilônico, faz guerra contra outras províncias, anexa essas províncias e vai encontrando terreno livre, e vai bater lá na Babilônia e conquista a Babilônia do débil rei Belsazar, que pelo que fala o livro de Daniel, estava bêbado, né? Isso costuma acontecer com impérios quando se sentem todo-poderosos, divinos, inacessíveis, né? O Cirão, muito esperto, desvia um rio e entra na Babilônia pelo canal do rio e é aclamado pelos babilônicos que não suportavam mais o rei de plantão na Babilônia. E então, tranquilamente, toma posse de todos os domínios da Babilônia e da dinastia que estava vindo de Nabucodonosor, ok? Então, se você lembrar de Nabucodonosor e de Belsazar, você vai lembrar do período babilônico. Esse período babilônico, ele é tão intenso em termos de expansão que ele não cuida da situação interna e, portanto, Ciro, com uma certa facilidade, toma conta, cai matando em cima do Império Babilônico e então cresce sem limites. Se você olhar o livro de Esther, quando começa o livro de Esther, vai dizer assim, esse Assuero reinava até a Índia, né? Ele reinava por, sei lá, cento e não sei quantas províncias. Então era um mega império. Então o feito de Ciro é um feito estrondoso. Isso está escrito no capítulo 1 de Esdras, versículo 1, quando fala que o Ciro, no primeiro ano do seu reinado, edita um decreto autorizando os judeus que estavam na Babilônia e quem quisesse voltarem para a Palestina. Isso está escrito lá. Só você ler o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 1, capítulo 2. Você vai ver o cumprimento dessa primeira volta dos cativos, né? Então, Zorobabel, príncipe davídico, Josué, sacerdote da linhagem de Arão, conduzem um grupo de cerca de 50.000 judeus e voltam para a Palestina. Isso que Ciro fez com os judeus, ele fez com diversos povos. Não pensem no Ciro como um crente que se converteu, como os crentes pensam. O Deus dos céus me mandou construir uma casa, etc, etc. Ele fez isso com todo mundo. Por quê? Porque era uma estratégia de dominação dos persas permitir que os povos
voltassem à sua própria terra nativa, cultuassem seus próprios deuses, desde que pagassem impostos. É simples. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, etc, etc. E eles voltam então para Jerusalém e começam a pôr mãos à obra. Logo no primeiro ano, você vê isso no capítulo 3 de Esdras, eles levantam um altar. Eles vão lá no pátio das ruínas do templo e restauram o altar. Porém, eles têm que cuidar dos campos, eles têm que construir casas para eles mesmos, eles precisam fazer muitas coisas. E quando eles pensam em lançar os fundamentos do templo, logo no segundo ano da volta deles, portanto aí pelo ano 538, né? Eles voltam em 539, né? Em 538 eles começam a construir o templo, e você vê ali no capítulo 4 de Esdras que os inimigos ao redor, os povos que estavam na terra durante a ausência dos judeus, começam a criar problema. Primeiro eles querem construir o templo junto com os judeus, mas os judeus falam, não, vocês não são judeus puros. Fora daqui, o rei foi muito claro. Ele deu um edito para que cada povo construa o seu templo. Portanto, vocês não têm parte aqui, sumam daqui. E com isso desperta uma inveja, uma ofensa, um conflito étnico muito profundo. E esse povo, então, que ocupa a região da Samaria, vai dedar lá no império, dizendo, os judeus estão construindo um templo. Vocês sabem o que isso significa? Eles vão se levantar contra vocês. Estudem a história deles. Deixem eles colocarem muro na cidade para vocês verem o que eles vão fazer. Então o rei, que estava lá de plantão, Artaxerxes, que talvez seja o Cambises, né? Ele está citado ali no capítulo 4, versículo 23, manda parar a construção do templo. O templo fica parado por 15 anos. 15 anos as obras ficam paradas. Aliás, 15 anos não, 17 anos. Então, desde o ano 538 até o ano 520. Lembra que essa fase vai terminar em 515, certo? Então, veja só. Eles voltam para lá, constroem o altar, lançam os fundamentos do templo. Os inimigos ao redor fazem parar a construção do templo e as obras ficam paradas durante 17 anos. Agora você entende o que Ageu quer dizer. Leia o capítulo 1 de Ageu quando ele fala assim, o que é que vocês estão fazendo que vocês não constroem a casa de Iavé? Por acaso é tempo de construir as casas de vocês mesmos? Vocês não estão vendo que vocês plantam e não conseguem colher nada? Que vocês comercializam a safra de vocês, mas parece que o dinheiro foi colocado num saco furado? Não é porque vocês não estão dando dízimo, irmãos. É porque vocês não levaram em frente o projeto. E então o Ageu garra esse povo pela manga, arrasta esse povo e fala, vamos construir o templo. E então as obras recomeçam no ano 520 e terminam no ano 515. Portanto, em 5 anos, eles fazem aquilo que não tinham feito durante 17 anos. E então você agora deve ler o livrinho de Ageu, que acho que são 2 capítulos, né? Em algumas Bíblias tem uma divisão diferente de 3 capítulos, mas na minha Bíblia e na sua também são 2 capítulos, muito pequenos. Você vai entender a luta de Ageu.
Ageu está dizendo, o que é que vocês estão fazendo que vocês não constroem o templo do Senhor? Vamos lá, vamos construir o templo. E então eles constroem o templo e inauguram o templo no final do capítulo 6 de Esdras, tá? Que eu falei aquela hora. Então, nós fomos do ano 540 ao ano 515. O que acontece nesse período? Ciro vence a Babilônia, Ciro autoriza os judeus voltarem para a Palestina, eles voltam sob o comando de Zorobabel, Josué, Ageu e Zacarias, começam as obras, não conseguem concluir por causa dos embaraços, da pobreza, das dificuldades, e Ageu e Zacarias então agarra esses homens pelo pescoço e os obriga a construir o templo e fica em cima deles. Não parem, não parem. Vocês vão pôr os fundamentos e vocês vão pôr o telhado dessa casa. Leia Ageu, né? E então Deus ali promete a bênção. Então eu vou derramar aqui a minha bênção e tal, e tal, e tal. E então terminamos no ano 515, o final da primeira fase. Perguntas, comentários? Espero que tenha ficado claro. Eu sei que são muitas informações, mas eu tentei ser aqui bem resumido, bem didático e bem repetitivo. Né? Você tem que lembrar do retorno, você tem que lembrar de Ciro, do retorno e da construção trabalhosa do templo, que foi inaugurado uma merreca de um templo, perto daquele de Salomão, uma merreca de um templo. Uma merreca. Um templo feio, pobre, simplório, triste. Mas ali o povo começou de novo o culto a Yahvé. Ok, pessoal, hora de fazer as perguntas, hein? O Jap diz assim, que é a pergunta lá do início da fase A. Tá. Quais as fontes históricas recomendadas para estudo desse período de 50 anos de silêncio? Olha, sem dúvida alguma, Flávio Joséfo. E eu fui consultar o Flávio Joséfo nesse período que eu vou pular agora, porque não tem história nele, história bíblica. Ele também pula. Eu fiquei pensando, pô, Joséfo, aí você pisou na bola. Mas, gente, peguem o Flávio Joséfo, vocês encontram aí na internet. Depois veja se você consegue dar um pulinho ali rapidinho e pegar na estante ali um livrão grande assim. Tá bem na primeira estante ali. Qual é? Aí eu trago na próxima aula. aula para vocês verem. História dos Hebreus. Pesquisem aí na Amazon e tal. História dos Hebreus. É um livro dessa grossura, mas você acha ali a parte e tal. Ele conta detalhadamente essa história. Fora isso, aí eu vou ter que mostrar para vocês alguns livros de introdução ao Novo Testamento. Alguns livros de introdução ao Novo Testamento têm uma parte introdutória e abrangem aí esse período. Tá. A Vládia está perguntando, o profeta Daniel também vive na época dos reis Ciro e Daniel, né? Legal. O Daniel é do período imediatamente anterior e está escrito no livro de Daniel, este Daniel ficou até o primeiro ano do rei Ciro. Olha que lindo isso. O Daniel não vai contar nada disso, mas o Daniel leu o livro de Jeremias, capítulo 9 de Daniel. E ele falou o seguinte: eu entendi pelo profeta Jeremias que, de acordo com os meus cálculos aqui, está acabando o período. E o Daniel é um homem tão virtuoso que ele passa para o domínio dos persas tranquilamente e trabalha na corte de um tal Dario e depois vai até o primeiro ano do rei Ciro. Talvez ele tenha morrido ali, ou era velho demais, mas quem sabe o Daniel não mexeu os pauzinhos para falar: Ciro, eu andei estudando aí as profecias dos hebreus e você não vai acreditar. O Deus de Israel prometeu que nós vamos voltar, né?
Quem sabe Daniel não mexeu uns pauzinhos aí, né, irmãos? Aquela coisa de orar e agir, né? Oração, né? Oração, né? Então, bem lembrado, Daniel, está escrito lá no livro de Daniel, acho que logo no capítulo 1 já fala essa data, ele é do período imediatamente anterior, mas deixe ver aqui, acho que logo no capítulo 1 já fala isso, que ele, exatamente, capítulo 1, versículo 21, Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro, né? Depois ele aposentou, foi se dedicar ao estudo da escatologia, e acredito até que aqui nos capítulos finais aqui, se não me engano, capítulo 10, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, olha o que é a Bíblia cronológica, irmãos. Nós estamos misturando aqui Ciro com Daniel e com Esdras, em cenários diferentes, né? O Ciro está reinando lá, na Pérsia, o Daniel está aposentado, porque já é o terceiro ano do rei Ciro, e ele não está mais na corte, e o Zorobabel está lá na Palestina, construindo, e Ageu e etc. Vai saber se Ageu e Daniel não conversaram, né, não? A Cláudia diz muito pedagógico, como sempre. O Alceu Faco diz muito claro, difícil será guardar tanta informação. Exatamente. Mesmo para quem trabalha com Bíblia, é verdade. Esse é o problema. A Vlad diz, gostei muito dessa explicação sobre o período do governo persa. Sim, e o Carlos Magno faz uma observação e uma pergunta, diz, Ciro era persa, atual Irã. Isso. E conquistou a Babilônia, atual Iraque. Isso, exatamente. Esse é um importante marco das animosidades até hoje entre Irã e Iraque, não é? Não, porque aí rola muita água, Carlos, e principalmente o Islã, né? O Islã alterou profundamente desde o século VII depois de Cristo, né? Ele alterou profundamente a geografia desses povos aí. Né? O Iraque de hoje é um país árabe. Né? Os iraquianos são árabes, né? Salvo algumas tribos antiquíssimas da região, como tem também na Síria e todo esse Oriente Médio. Né? Mas não, eu acredito que não. Né? Embora o Irã, apesar de ser muçulmano, tenha uma animosidade ali com todo o mundo árabe. Né? Mas aí é questão do Islã. Né? Aí acho que já passou muito tempo aí, né? Veja, nós estamos falando aqui de 500 anos depois de Cristo para 600 anos, 1000 anos. Né? E aí rolou muita história. Eu não saberia fazer essa conexão, acredito que não. Ok? Bom, vamos agora para a fase B, que é muito simples. Não tem nada. Simplesmente isso. Ela está encravada dentro do livro de Esdras, como eu falei, exatamente entre o capítulo 6, versículo 22 e o 7:1, como eu já demonstrei para vocês, e entre o capítulo 6, versículo 22 e o capítulo 7, versículo 1, tem nada mais, nada menos do que cerca de meio século. Se me permitem uma precisão histórica aqui, só para ser fiel às datas que eu já estabeleci, 55 anos. O que acontece na Palestina nesse período? Ora, se nós considerarmos que o livro de Malaquias é deste período, então nós podemos pressupor um grande empobrecimento, uma crise econômica, uma pasmaceira, uma corrupção de cabo a rabo, do templo ao governador. Está tudo completamente um grande blá. Né? O próprio livro de Malaquias é um livro melancólico. Né? O Zorobabel some de cena, não sei bem porquê. Ao invés de ter ali um filho de Davi, você vê um governador, provavelmente um prefeito, um sátrapa, sátrapa, né?
ou pior do que isso ainda, inferior a isso ainda, que governa Jerusalém. Jerusalém é basicamente o templo e a região metropolitana, né? Que na verdade é uma grande favela de gente muito pobre e alguns muito ricos, porque a opressão imperial vai distorcendo tudo, e esse é o clima do livro de Malaquias. Tá? Se você ler Malaquias com esse cenário em mente, e se você olhar lá o meu curso, você vai entender isso. O livro de Esther apenas mostra o perigo do povo judeu. Então veja só, quando você lê o livro de Esther, você pensa que todos os judeus estão presos dentro de uma província e Amã vai matar todo mundo. Não! Os judeus estão espalhados por todo o canto. Só que todo o canto está sob o comando de Assuero, que provavelmente é o Xerxes I. E tem um presidente que se chama Amã. Então, se o decreto de Amã tivesse dado certo, ele teria passado o fio em Jerusalém, Samaria, o escambau, onde ele encontrasse judeu. Por quê? Porque Pérsia dominava da Índia até o Egito, até a Turquia e até parte da Europa. Já tinha atravessado o estreito ali, que eu não me lembro agora, do Mar Negro, né? O estreito que está na Turquia, né? Se alguém lembrar aí, me fale, esqueci aqui agora. O que divide a Turquia asiática da Turquia europeia, né? Aquele estreito ali, os persas já tinham entrado lá para dentro da Europa, né? Nas Balcãs, a antiga Iugoslávia, a atual Croácia, Sérvia, Montenegro e Albânia e por aí, né? E então é isso que está acontecendo. Então, o livro de Esther é um retrato de um determinado período da história, ponto. Mas não nos ajuda a iluminar esse período aqui, ponto. Então, esse período de 55 anos é um período pobre de dados históricos, né? Mas vai nos ajudar a entender a fase C, que eu entro agora muito rapidamente. Tá? Posso ir em frente? Então tá. Então vocês entenderam que a fase B é quase que um pulo, né? Não tem a lajota aqui, tem que pular para outra fase. Fase C. A fase C é curta, são 30 anos, tá? Bom, curta também como foi a primeira, né? De 25 anos. 30 anos. O que acontece aqui? Aqui nós temos um período que vai do ano 460 ao ano 430. Quais são as fontes bíblicas do período? Já falei anteriormente. Esdras capítulo 7 a 10 e o livro de Neemias inteiro. Lindo livro de Neemias, né? Belíssimo livro, um homem enérgico, um homem de oração, um homem que ora e age, né? Um livro cheio de orações, um livro provavelmente autobiográfico ou pretensamente autobiográfico, um dos únicos livros da Bíblia em que o autor se refere a si mesmo como eu fui Neemias. Esdras e Neemias. Neemias fala, eu fui, eu falei com o rei, então eu vim, então eu orei, então eu falei, então eu fui, etc, etc. Bom, a sincronia entre os livros de Esdras e Neemias é complicada. E eu vou então defender aqui a mais tradicional, tá? Quais são os principais personagens bíblicos do período? Esses mesmos que eu acabei de falar, Esdras e Neemias, né? E os carinhas que aparecem ali no meio, Esdras e Neemias, né? São os principais. Bom, o Esdras vem primeiro, então aqui tem uma data muito importante. Uma data importante. Eu falei para vocês que esse período vai de 460 a 430. Então agora eu vou pontuar aqui as datas que eu entendo serem as corretas. O Esdras vem primeiro em 458. Pode chutar aí 460, vai? Para a gente não ficar brigando, né? Vamos trabalhar com números redondos. 460, né? O Esdras, como está escrito lá no capítulo 7, o rei Artaxerxes me mandou, né? Chamou a mim
homem versado na lei de Deus, da lei de Moisés, sacerdote puro, filho de Arão, da linhagem de Arão, igual o tal do Josué. Então, assim, o cara que tem pedigree, DNA, tudo certinho, né? E manda ele vir para Jerusalém. E ele conta ali a história dele, muito bonita a história. Você lê ali no capítulo 7, capítulo 8, ele faz um levantamento, faz um censo das famílias que vêm com ele, ele percebe que os levitas estão muito relaxados, não querem vir, ele manda buscar levitas, ele faz um relatório dos itens do templo que o rei manda como oferta, porque o rei não é crente, mas o rei quer a bênção de todos os deuses, né? Então ele falou, leva uma oferta aqui para o Deus de vocês lá, etc, etc. Daí ele vem jejuando, etc, etc. E no final do capítulo 8 de Esdras, ele chega lá, procura o pessoal do templo, entrega na mão deles e presta contas. Fala assim, ó, eu vim com ordens do rei Artaxerxes, e estou aqui, ele me deu tais vasos, tantos ciclos, parará, parará, e entrega para o povo. Aí no capítulo 9, ele começa a saber da situação do povo. E aí o Esdras entra em pânico, leia o capítulo 9. Ele arranca as barbas, ele rasga sua roupa, arranca os cabelos da cabeça, porque ele percebe que o povo tá, como é que fala? Tá entregue no desgoverno. Que o povo tá pintando e bordando o fuá, tá pintando escambau, o templo tá corrompido, os levitas estão corrompidos, o sacerdote está corrompido, ninguém presta culto certo, tá uma zorra total. E então o Esdras entra em colapso. E o povo então chega para ele quando vê aquele sacerdote rasgado, babando, chorando, em desespero e clamando e fala, Esdras, por favor, ora por nós, resolve a nossa situação. E então termina o livro de Esdras com o Esdras passando a faca, não a espada. Mas o Esdras faz uma reforma rigorosíssima e manda os estrangeiros embora, até os mestiços, até as esposas dos homens que tinham se casado com elas. Muito radical isso. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, está a raiz do problema samaritano. A raiz do fundamentalismo farisaico. A raiz do ódio contra os samaritanos. Tudo isso está na conta de Esdras. Esdras é um homem fundamental para o Antigo Testamento. Ele é tipo um Moisés II. Na conta dele você pode colocar a reinvenção do povo judeu. Porque o povo judeu tinha passado suas décadas no exílio, tinha voltado com Zorobabel, esperando que Zorobabel ia se tornar um príncipe, tinha construído um templo, mas nada tinha acontecido. E o povo estava completamente confuso, completamente degenerado, completamente decaído, completamente miserável no sentido moral, econômico, espiritual, religioso, cultural e tudo mais. O Esdras é o cara que reinventa a religião de Moisés. E aqui começa a surgir as vertentes do judaísmo moderno. Então, se você pensar que Moisés é o fundador da religião do Antigo Testamento, o Esdras é o fundador do judaísmo moderno. Claro que nós ainda estamos muito longe de Jesus, né? Nós estamos 400 anos antes, 450 anos antes. Mas Esdras reinventa a religião de Israel. Por quê? Porque o Esdras, ao invés de assumir o templo, ele inaugura uma nova função, a função do escriba.
do perito na lei de Deus. Ele começa a ensinar o povo, ele funda uma escola de escribas. Provavelmente desta escola de sábios é que vai surgir o futuro Sinédrio, e é também de Esdras que nós podemos derivar a origem e a organização das sinagogas. Então, Esdras é, ao mesmo tempo, o pai do Antigo Testamento, não da história do Antigo Testamento, mas dos livros do Antigo Testamento. Ele é o patrono da literatura do interbíblico, ele é o patrono dos escribas, ele é o patrono das sinagogas e ele é o patrono dos sinédrios. Tudo isso que a gente não sabe onde pôr, a gente bota na conta de Esdras. Porque os rabinos também fizeram isso, o Talmud também faz isso, e nós vamos de carona aqui. O Esdras tem essa passagem rápida, mas a marca dele é profunda. Então, se o Zorobabel é o cara do templo, o Esdras é o cara da lei. Ele é que vai levar a religião do templo para a casa do judeuzinho. Porque agora o judeuzinho pode morar em qualquer lugar do império, desde que ele tenha um perito que possa lhe ensinar a lei de Yahvé. E que eles se reúnem numa sinagoga, basta ter lá 7 pais de família, 7 famílias, eles se organizam e eles fundam uma sinagoga na Espanha, na Itália, na França, na Turquia, no Egito, na Babilônia, onde quer que eles estiverem, na Índia ou Escambau. Eles organizam uma sinagoga e assim eles dão uma vida nova à religião de Moisés, que havia colapsado na época do cativeiro. Na época do cativeiro acabou tudo. Esdras refunda a religião de Israel. Muito bom. Deixa eu ver aqui. 458 para 445 dá quanto aqui, gente? 8 mais 5. 13 anos depois. 13 anos depois, vem o Neemias. E você pode abrir a sua Bíblia, lá em Neemias capítulo 1, versículo 1, e está escrito assim. Deixa eu ver aqui, onde é que ele fala? Não é no capítulo 1, é no capítulo 2, versículo 1. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes. Então agora vamos cruzar Esdras 7 com Neemias 2, tá? Olha aqui a conta, não é fácil. Quer dizer, não é difícil. Deixa eu ver onde é que tem a data. Não é fácil. Olha só, matei a charada aqui, ó. Esdras, já estou terminando, tá, gente? Esdras capítulo 7, versículo 8. Esdras capítulo 7, versículo 8, tá? Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano deste rei. 7º ano deste rei, Artaxerxes. Neemias capítulo 2 diz o seguinte: no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes. Ora, um veio no ano 7 e o outro veio no ano 20, né? Quanto que dá? 20 menos 7, 13. Então agora a gente vem aqui para o nosso estudo. Se o Esdras veio em 458 menos 13, dá 445. Eu já fiz a conta da 445. Então o Esdras vem e a tarefa dele é o ensino da lei. O ensino da lei, a academia. O Neemias ouve falar que a situação na Palestina, em Jerusalém, ainda é terrível, dramática. Eles têm lá um templo que funciona maleporcamente, e tem o Esdras, que, coitadinho, é um erudito, é um intelectual, ele não é governador, ele não é engenheiro. Então a situação continua muito precária. E o Neemias é um tipo de sátrapa, é isso, né? Satrapia,
particular de Artaxerxes, um tipo de ministro para assuntos judaicos. E o Neemias, quando ouve aquilo, pensa, é agora ou nunca. E ele chega para o rei e fala, meu senhor, eu preciso de uma licença para voltar a Jerusalém e empreender uma obra fundamental, construir a muralha. Ele vem no ano 445. E o seu livro, se a gente coletar as datas do seu livro, abrange um período de 12 anos, tá? Então, ele fica do ano 445 ao ano 430. Para ser mais exato, 445 ao ano 430. Lá no final do livro de Esdras, no capítulo 13, versículo 6, capítulo 13, versículo 6 fala assim, quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no ano 32, a gente não tinha falado do ano 20, agora ele está falando no ano 32, portanto, os 12 anos dele, certo? Eu não falei ano 420? Agora ele está falando ano... Desculpa, apaga. Eu tinha falado do ano 20º dele. Ano 7º veio Esdras. Ano 20º veio Neemias. Tá. Agora ele está falando no ano 32 do rei Artaxerxes. Do Artaxerxes. Artaxerxes já está no poder há 32 anos. Ele fala, no ano 32 eu tinha voltado para a Babilônia. E depois de algum tempo, onde é que ele fala isso? Mas ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então, o Neemias vai, mas volta. E a partir daí, não sabemos mais o que ele fez. Não dá para saber se eles trabalharam juntos? Não. O quê? Com Esdras? Sim, porque os períodos se sobrepõem. Sim, mas não mostra muita... Sim, se sobrepõe. O livro de Neemias menciona Esdras. Quer ver? Se eu pegar aqui Neemias, acho que capítulo 8, ó, na minha Bíblia está assim. Então disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés. Olha com quem que está a lei de Moisés. Está com Esdras. Que o Senhor tinha dado a Israel. E o sacerdote vai ensinando. E olha lá no versículo 4. Eu estou em Neemias 8, 4. Neemias 8, tá? Então Esdras estava num púlpito de madeira. Olha aí a origem da sinagoga. Num púlpito de madeira que fizera para esse fim. Estava em pé junto a ele à sua direita Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maazéias, e à sua esquerda Pedaías, Misael, Malquias, parará, e eles iam ensinando o povo. Olha aqui, meus irmãos, uma escola bíblica dominical. E os caras ensinando a lei de Moisés para o povo, que não sabia mais a lei de Moisés. Então, Esdras e Neemias agora trabalham juntos, tá? O que eu disse é que o Esdras vem primeiro. Quando o Neemias vem, o Neemias vai cuidar do governo e das obras. Vocês sabem que a tarefa de Neemias foi construir o muro. Essa é a narrativa do livro de Neemias. Não vou contar aqui essa história. Então agora o Esdras está feliz da vida. Porque tem alguém para governar o povo, tem um sacerdote para cuidar do templo e ele pode se dedicar à sabedoria. Ele pode se dedicar aos escribas e ao ensino da lei. E quem sabe ser um tipo de coordenador pedagógico das sinagogas. Esdras está feliz da vida, está igual pinto no lixo. O que ele não queria era governar, o que ele não sabia era construir muro. Então o Neemias vem, e aí não vou contar aqui a história da Neemias. Neemias é um governador, um homem genial, que constrói os muros de parte da cidade de Jerusalém. Não confunda, ele não constrói o muro da cidade inteira. Ele constrói o muro da fortaleza de Davi, que está ao redor do templo, num período recorde.
E então ele estabelece Jerusalém agora como uma cidade completa. Tem muro, tem templo, tem religião, tem organização, ele organiza o comércio, ele impõe a observância do sábado, ele impõe a purificação do templo, ele reorganiza o templo, ele cumpre aquilo que Malaquias reclama. Ele estabelece sacerdote, estabelece levita, estabelece dízimo, estabelece imposto do templo. Aquele imposto que a gente vai ver lá em Mateus 17, as 2 dracmas, quem estabeleceu foi Neemias, né? Porque agora ninguém toca na casa do Senhor. A casa do Senhor agora é a casa de Yahvé. E ninguém toca na casa de Yahvé. E com isso, então, nós terminamos a parte do Antigo Testamento não no ano 400, no ano 430. Então, na verdade, o período de silêncio não começa em 400, começa em 430. E de 430 a 330 não temos registro bíblico, né? E eu falo na próxima aula apenas para introduzir o novo período, que é o período grego, né? Não vou tratar dele aqui agora, pode considerá-lo igual à fase B, como um período inerte, um período desconsiderável para a história bíblica. Posso ler a pergunta? Pode. Nosso Terminei. tempo tá estouradíssimo. Estouradíssimo, mas tem 2 perguntas, então na hora de responder lembra que tem 2. A Rosana diz assim: Esdras então era um purista que ajudou a cristalizar o judaísmo e originou as distorções que aparecem no templo de Jesus? É isso mesmo? Eu meio que estou passando a detestar Esdras. Não. Tem muita história aí. Eu te entendo, Rosana. Veja, vamos inocentar o Esdras. O Esdras é um homem apaixonado pela lei, ele está preocupadíssimo com a degeneração do seu povo. Vocês têm que se lembrar, nós vamos ver isso na próxima aula, que a maioria dos povos orientais desapareceram. E que a única forma de preservar o povo de Israel era agora pela observância da lei, porque eles não têm mais rei e não têm mais um templo, não tem mais arca da aliança. Eles têm um templo fajuto, um templo fake, né? E eles então agora transportam para a lei o centro da identidade do povo judeu. O que vai acontecer aí, Rosana, é que no meio do caminho, vai ser objeto de 2 aulas nossas, nós vamos ter a revolta dos macabeus. Aí é que o bicho vai pegar. Aí que eles vão pegar o acervo, o estoque cultural de Esdras e transformá-lo naquela batalha fundamentalista, extremista, mas nós vamos entender também, e a tua pergunta é importante para isso, nós vamos entender a razão de ser do fundamentalismo, como lidar com o fundamentalismo. Eu acho que Jesus vai nos ensinar como lidar com o fundamentalismo. A Vládia diz assim: Esdras precisava preservar a linhagem pura judaica para a vinda do Messias. Exatamente. Os excessos ficam por conta dos sucessores, né? Mas a intenção dele foi a observância da lei de Moisés. Última pergunta, daí você responde rapidamente. Não é nesse período, Carlos, não é nesse período que você está tratando na aula de hoje que teve origem o Talmud? Não, o Talmud, boa pergunta. É bom porque nós cristãos, conhecemos pouco a literatura judaica, né? O Talmud é depois de Cristo. O Talmud, na verdade, é uma compilação de tudo que foi produzido verbalmente, oralmente e por escrito, de todo esse período que vai ser consolidado depois da destruição de Jerusalém pelos romanos. Nós vamos estudar isso no ano 70 da era cristã. Já estamos dentro do Novo Testamento aí, né? Okay. Mas é interessante a tua pergunta, porque o Talmud é o livro sagrado do judaísmo moderno, né? E muita gente não entende
essas diferenças. Beleza? Beleza, então. Gente, muito material. Tentei ser repetitivo e tal, muito material, mas nós cobrimos 200 anos de história. Na próxima aula nós pegamos o Império Grego com Alexandre. Okay? Você vai dar uma aula no domingo? No domingo daremos uma aula avulsa no YouTube. Tá? A Irene vai compartilhar no Facebook, mas a aula será ao vivo no YouTube, uma aula sobre oração muito interessante. Tchau para vocês. Tchau, gente. Nos vemos no domingo. Tchau, tchau.